Este não foi um bom caminho. Foi o caminho que alguns precisavam para embarrigar. Então, assim... Está vindo lá de fora, está cheio de gente, não dá para escutar ele está sem falar. Por isso que está Então, pessoal, nesse momento, tudo bem, somos amigos de jornalistas, mas é uma sugestão. Deixa a imprensa um pouco, para não se criar uma outra situação nesse momento, que não é difícil. Não é difícil, né? Então, eu percebo que a gente vai dar o sinal, ó, agora é hora de ir para a imprensa. Mas não é conveniente. Conseguimos segurar? Não. Mas também nós temos que estar preparados para as consequências, que foi o que aconteceu. Lá atrás, 1º de outubro, sai no jornal falando um iluminado da União, que não é o ministro nem sabia disso, ministro da AGU, vai lá e diz, não, a liminar não está valendo porque não foi ratificada. Foi lamentável, viu, o Extra publicar em bilhetas garrafais, inclusive dois assistidos, dizendo que não tinham mais esperança de receber o ER. Isso foi lamentável. Lamentável no Extra, nós dois, que em vez de ficar calado, ficar em casa lavando a louça, lá, ajudando a mulher, foi dizer para a reportagem, não tem esperança não vai sair nunca mais, porque a crise vai prejudicar o andamento da negociação. Eu pessoalmente fui interpelada por esse jornalista, né, e por sinal nós estamos pedindo até um esclarecimento junto a ele, porque ele me perguntou sobre esse assunto. Eu falei que nós tínhamos a liminar, que nós estávamos aguardando o pronunciamento do governo para o cumprimento e que a gente estava bastante otimista, porque a liminar estava valendo, a liminar tinha que ser cumprida, a nota técnica da União dizia isso e, portanto, a nossa expectativa era de cumprimento. Ele deu continuidade à entrevista e me perguntou assim, você acha que essa crise financeira pode, de certa forma, prejudicar? Eu falei, prejudicar eu não vejo como, porque é uma liminar, ela tem que ser cumprida. Ela pode atrasar, não foi bem isso que ele colocou. No dia seguinte, ele entrevistou a doutora Grace Maria, que é a advogada-geral da União, responsável pelo STF, e ela mesmo diz que a liminar não está valendo. Liminar essa que ela, no dia 1º, tinha dito que valia. Então, a gente percebeu uma manobra interna, que o próprio ministro não tinha conhecimento, mas, através de alguns argumentos jurídicos, eles poderiam ter êxito nessa manobra. Foi por isso que nós saímos correndo para ratificar a liminar, porque aí não tinha mais o porquê. Nós ficamos uma semana correndo atrás do desembargador para ratificar essa liminar e conseguimos a ratificação. E aí esse jornalista conversou com o Dr. Maia. Naquele momento, né, eu inclusive pedi, o jornalista conversou com o Sérgio, depois conversou comigo, conversou com o Maia, e aí nós já tínhamos a ratificação na mão. Então, a notícia que a doutora Grace Maria deu, ela caiu porque a ratificação já estava na mão. Se nós não tivéssemos com a ratificação, possivelmente ela teria consistência no que ela estaria dizendo, apesar de não concordar com os argumentos jurídicos dela. Tá? Nem eu, nem o Maia, nem nenhum advogado que a gente consultou, que não foram poucos. Nós fomos buscar até o apoiamento da OAB para que ela ratificasse a posição da União, que era de cumprir a liminar. Agora, jornalista tem disso, às vezes você fala uma coisa, ele escreve outra, isso é muito preocupante, senhores, nós temos que tomar muito cuidado nesse momento. Então, canja, né, caldo de galinha, canja e cautela não faz mal a ninguém, a gente adora uma canjinha de galinha nessa idade, eu, pelo menos, para mim, é fundamental. Então, nós vamos ter que ter muita cautela, sim, vai depender de nós. Vai depender de nós, porque o caminho mais árduo nós já trilhamos. Agora é habilidade e responsabilidade. E isso eu quero contar com vocês para a gente continuar nessa trajetória. Obrigado.
Pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando nós tivemos a entrevista no qual foi permitido entrar somente 2 na comissão, quando o ministro veio conversar com os parlamentares, os senadores, durante a conversa o ministro desconhecia completamente a que já tinha sido ratificado. Ele ainda falou que estava cancelado, que a juíza Neuza estava afastada. O senador Álvaro Dias pediu licença para ele, não, deixa eu terminar. Esperou, daí o Álvaro Dias disse, o ministro, ontem às 19h15 foi ratificada. Ele parou, ficou olhando, congelou, exato o termo, congelou na hora. Olhou, bom, então eu vou ter que voltar novamente para a AGU para saber o que está havendo, para vocês terem uma ideia, porque nós tínhamos feito, graças a, eu vou contar, graças à minha amiga Graziella, que saiu de manhã cedo, viu, ficou quieta, passou para o Maia correu atrás e de tarde estava publicada a tal ratificação, meus amigos. Foi feito assim nas correrias mesmo, porque senão nós talvez estivéssemos aí na pior situação. Então você veja, tem certos momentos que você não pode chegar e estar declinando, soltando. Você tem que manter silêncio. E agora, pessoal, nós temos que continuar nessa nossa luta aqui. Ó, eu estou vendo aqui, provavelmente nós talvez, a Graziella pode até poder confirmar, nós teremos que ir para Brasília novamente quando for feito esse julgamento do Pleno. Por isso que eu estou pedindo aqui, pessoal que queira ir a Brasília, eu tenho somente 36 assinaturas ainda, isso daqui não significa que nós fechamos, mas nós precisamos pôr muita gente mais, para nós podermos chegar lá e fazer uma pressão em cima do dia do julgamento do Pleno, para a defasagem tarifária. Há grande necessidade de nós estarmos presentes lá. Então, por isso eu peço, pessoal, faça uma forcinha, vamos reunir, os que não puderem ir, auxiliem quem possa ir, vamos ver se nós conseguimos aumentar mais. Aqui no Rio nós somos, por enquanto, 36 que concordaram, não significa que irão, mas apenas eles estão alerta, porque isso daqui pode sair de repente, nós não sabemos quando vai sair esse julgamento. Então eu pediria a vocês, tá? Então eu vou ver. Você tem mais alguma coisa para falar, Graziella? Você quer falar alguma coisa, mais alguma coisa aqui? Alguém tem alguma? Bom, vamos agora direcionar devagarzinho. Cada um vai fazer a sua pergunta que deseja. Movendo aí em defesa dos aposentados, do Aeros e do Aeros, e dizer assim, ó, que tem uma coisa assim que nessa nossa jornada aí, né, de percalços, a gente hoje, eu, a Graziella e o Lemos, estava lá na reunião da ANAC, e uma pauta principal lá, essa proposta aí de privatização dos aeroportos que está nos comendo pela perna, né, por isso que a gente está, eu e o Lemos estamos na federação, tratando dessa questão aí. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, que tragédia não falta para nós, mas certamente para nós, e quando eu falo nós, em nome da federação, mas eu falo também, principalmente, em nome do Sindicato dos Aeroviários do Rio Grande do Sul, em nome do Sindicato dos Aeronautas, com certeza, a luta em defesa dos aposentados do Aeros é a prioridade número 1 para nós. E isso nos orgulha muito mesmo. Então, quero dizer para vocês que nós, lá de Porto Alegre, junto com a federação, junto com os sindicatos aeronáuticos, obviamente que os outros sindicatos também, mas eu tenho que dizer que os sindicatos que estão na linha de frente desse embate aí são esses 2 sindicatos, dos 6 da federação, são esses 2 sindicatos, e isso é importante para nós. Esses movimentos da última semana, obviamente que isso aí não foi uma coisa que aconteceu semana passada, isso é um processo que está sendo construído ao longo do tempo, todo mundo aqui sabe disso, né? Mas esse trabalho que foi feito na semana passada, essa audiência ontem com a ministra Carmen Lúcia, realmente dá um alento que daqui um pouco a gente vai ter alguma coisa de positivo, uma luz no fim do túnel aí para resolver esse grave problema aí que é uma das tantas tragédias do fim da Vale que a gente continua enfrentando, né? Junto agora com o fim da SATA, e essa crise parece que não termina junto, nunca, desculpa, não termina nunca, mas
quer dizer, a nossa vida é essa aí, e esperamos que pelo menos esse problema do Aeros a gente consiga resolver o quanto antes. Parabéns para todos nós e vamos continuar a luta junto, tá, pessoal?